A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 6, que tem como título O Filho como Verbo de Deus. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2026 e agora, na lição número 6, nós vamos falar um pouco mais sobre Jesus Cristo. Na lição anterior, nós falamos sobre a obra do Filho, foi basicamente uma lição sobre o plano de salvação executado por Jesus Cristo. E agora, nesta lição, nós vamos basear aqui no Evangelho de João, que fala ali que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que significa o verbo ali? Algumas Bíblias traduzem como palavra, né? No princípio era a palavra, né? E isso é uma tradução de uma palavra grega chamada logos. O logos é algo muito profundo e a gente precisa entender por que João usou logos, por que o João usou aqui o verbo para falar de Jesus Cristo. Eu vou adiantar, João estava dialogando com os gregos e com os hebreus, no caso com os judeus, né, porque ambos os grupos ali tinham uma definição do que é a palavra. Né. De um lado, a gente tem os gregos que tinham uma definição um pouco mais cósmica, uma definição um pouco mais assim, subjetiva do que é essa palavra, e os hebreus, eles tinham ali uma revelação de Deus, a revelação da palavra de Deus no Antigo Testamento, principalmente por causa dos profetas. Né? É muito comum a gente ver no Antigo Testamento algo mais ou menos assim, a palavra do Senhor através do profeta fulano de tal, né? Então veio a palavra. E agora nós temos Jesus Cristo, que é a revelação suprema de Deus, e essa revelação suprema de Deus que João chama de logos, de verbo, de palavra. E a gente precisa realmente entender o que isso significa. Essa lição também trata sobre a questão do unigênito, do primogênito, o que realmente significa Jesus ser o primogênito. Será que ele é o primeiro criado? Não é isso, a gente sabe que não é, mas a gente precisa entender isso dentro do contexto bíblico. Então eu convido você a assistir essa aula até o final, tenho certeza que você vai aprender muito, eu aprendi bastante nessa lição, e aqui você vai realmente entender cada tópico e subtópico em detalhes. Quem conhece sabe que nós passamos aqui nos tópicos e subtópicos em detalhes, e quem não conhece ainda o estilo de aula aqui do EBD em Foco, o meu estilo de aula, está convidado a assistir essa aula até o final para conhecer melhor e aprender juntamente conosco aqui. Deixe seu comentário, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso ajuda muito a divulgar o canal, a divulgar o nosso conteúdo. Antes de iniciar o conteúdo da aula, quero só deixar claro que eu vou usar o slide em PowerPoint, que é o mesmo slide que você pode usar na sua igreja. Nosso slide é 100% baseado na revista, com imagens de qualidade, vem pronto para ser usado. Quem é assinante do EBD em Foco, acesse slide de adultos e de jovens e vários outros bônus. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD, ou seja, desde 2017, nós estamos produzindo esse conteúdo semanalmente, já fizemos mais de 900 slides. Então, assim, basta acessar o nosso site ebdemfoco.com ou enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, você vai tirar todas as dúvidas e vai conhecer mais o nosso conteúdo. Nós temos também um aplicativo que você pode baixar na Play Store e ter também ali tudo na palma da sua mão, o aplicativo, e você acessa aí o conteúdo também. Vamos para o textório da lição, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Então esse versículo 14 ele é muito importante para o Evangelho de João como um todo, para a nossa vida espiritual, porque aqui João apresenta o verbo que sempre existiu, mas esse verbo ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele se tornou um de nós. Isso é fundamental para o Evangelho. Verdade prática? Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em João capítulo 1, versículo 1 ao 5 e depois versículo 14. Vou avançar aqui, durante a aula a gente volta nessa passagem, a gente vai estudar em detalhes, não somente esta passagem, mas muitas outras passagens bíblicas bem profundas sobre esse tema. Introdução. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. Então o prólogo é logo ali no início, como se fosse a introdução do Evangelho de João. Ele apresenta Jesus como um ser eterno que nunca foi criado. Ele é o Criador, ele é o revelador, ele é tudo. Então assim, tudo converge para Cristo. E João apresenta realmente Jesus como esse verbo eterno, o verbo eterno, o Logos de Deus. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Então, sim, Jesus se revela como ser humano, mas ao mesmo tempo está ali o Deus Todo-Poderoso, cheio de glória. Nesta lição, veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus.
onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Então aqui no Evangelho de João a gente observa que esse ser todo-poderoso, que sempre existiu, que criou todas as coisas, ele agora está entre nós, ele encarnou e o invisível se torna visível. Então nós podemos dizer que servimos um Deus que entende todas as nossas necessidades, não somente porque ele nos criou, mas porque ele se tornou um de nós, ele habitou entre nós, ele saiu da esfera ali fora do tempo e entrou na esfera do tempo. Então ele passou a ser um ser humano como qualquer um de nós que teve necessidade, que teve fome, que teve sede. Então Jesus viveu como um ser humano completo e pleno. Então ele manifestou o Deus Todo-Poderoso de uma forma mais simples possível. Então é por isso que nós realmente servimos um Deus verdadeiro, um Deus que se compadece de todas as nossas necessidades. Tópico 1, o verbo como Deus eterno. 1.1, o verbo pré-existente. O prólogo de João, 18 versículos iniciais, é chamado de hino logos. Na abertura, no princípio era o verbo. As palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Então, João capítulo 1, versículo 1 e Gênesis capítulo 1, versículo 1 está ali em paralelo. Claramente ensinam que o verbo sempre existiu. Então, a gente observa que realmente, sempre existiu o verbo. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E no princípio era o verbo. Então observe que o verbo não foi criado. As outras coisas foram criadas, mas o verbo não. O verbo é Jesus. Isso fica bem claro mais adiante, principalmente no versículo 14, que João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui ele apresenta Jesus como esse verbo eterno que sempre existiu, que não teve um princípio, um início. No princípio era o verbo, ou seja, ele sempre esteve lá. Ele não foi criado em nenhum momento. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. Então esse atributo da eternidade é um atributo de Jesus Cristo, porque ele é Deus. A expressão verbo, logos, que é do grego, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Então, o Logos no Evangelho de João fala justamente de Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. O Logos ele não pode ser criado, porque se ele for criado, ele não é Logos. Não faz sentido dar um ponto inicial para o Logos, tanto do ponto de vista dos judeus, do ponto de vista dos gregos, do ponto de vista cristão. O Logos não pode ser algo finito, algo que passou a existir em algum momento e que vai deixar de existir em outro momento. Não, nada disso. O Logos ele é algo que sempre existiu. Ele é o princípio eterno de todas as coisas. Ele é o princípio de porque tudo existe, vem a partir dele. É mais ou menos nesse sentido. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos um ser intermediário, João apresenta o Logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, como está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui o escritor da revista cita os gregos e os gnósticos. No caso aqui, os gregos é uma referência ao pensamento dominante daquela época, o pensamento grego. Eles tinham ali uma ideia do que é o Logos, eu vou explicar daqui a pouco sobre isso. E os gnósticos eram um grupo mais específico que tinha também algumas crenças ali relacionadas à questão do Logos também. No entanto, a gente observa que João ele apresenta esse Logos e ele diz quem é. Ele não deixa algo subjetivo, impessoal. Não, o Logos para João é um ser pessoal. O Logos para João é o Deus que se revela, é o Deus encarnado, é o Deus que tem primazia sobre toda a criação. Daqui a pouco a gente vai falar dessa questão do unigênito e primogênito, mas é justamente essa ideia. O primogênito na Bíblia não necessariamente é aquele que foi criado primeiro, mas é aquele que tem a primazia, é aquele que está sobre os outros. A gente observa isso na Bíblia o tempo todo. A gente pode ver, por exemplo, Abraão, que Ismael era o mais velho, mas quem herdou a promessa foi Isaac, que era mais novo. Depois Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Também o mais novo foi aquele que teve a primazia. E depois os filhos de Jacó também, eles tinham ali o primogênito, mas não foi o primogênito que teve a primazia, foi Judá, que liderou os filhos de Jacó. Então
Então, assim, a gente observa que Deus sempre trabalha dessa forma, né? Na história de Davi também, Davi era o mais novo, né? Ele foi escolhido para ser rei, mesmo sendo o mais novo. Então, o que tem a primazia não necessariamente é aquele que nasceu primeiro. Então, assim, Jesus, ele é o unigênito, primogênito, não porque ele foi criado primeiro, porque ele nasceu primeiro, nada disso. É porque ele tem autoridade sobre todas as coisas, ele tem primazia sobre toda a criação. Agora eu quero falar sobre a questão do Logos do ponto de vista aqui dos gregos. Eu tirei aqui um trecho do livro do Champlin, né, o comentário do Champlin, que ele comenta essa parte de João, e ele está descrevendo aqui como que um dos grupos daquela época entendia o Logos. Aqui são os estoicos, né? Eu vou ler aqui, fala assim, ó. Para eles, o Logos seria a razão universal, a força criadora eterna, a energia sustentadora e orientadora, a alma do mundo. Tudo isso são outras tantas expressões do Logos, e dessa forma foi criado um tipo de panteísmo com emanação e absorção final. O Logos seria o mundo, na realidade uma substância material, a saber, o fogo. Tratar-se-ia do universo como uma razão mundial ativa e criadora, e as suas manifestações foram chamadas de logoi spermatikoi, ou seja, sementes da razão. Todas as formas existentes do mundo, bem como todas as leis que atuam neste mundo, seriam logoi spermatikoi, ou manifestações do Logos. Assim, pois, o Logos seria a organização de todas as miríades de formas e de leis que emprestam naturezas e nomes aos objetos individuais e inspiram e governam as suas atividades. Por isso mesmo, o Logos seria uma força material, cósmica, impessoal, e não uma pessoa. Não obstante, algumas de suas características e atividades são aquelas atribuídas ao Logos pessoal, pertencentes ao pensamento cristão. Posto que os estoicos ensinavam a modalidade de panteísmo, o Logos é muito naturalmente reputado divino. Pode ser que pareceu confuso, qualquer coisa dá uma pausa, lê novamente com mais calma, mas é assim, o pensamento daquela época, né, com relação ao Logos, é que o Logos seria justamente, né, aquilo que deu origem a tudo. Né? O Logos seria o mundo, seria a criação. Né? Então, assim, eles falam do Logos de forma muito subjetiva. Né? Então, ele coloca assim, pois o Logos seria a organização de todas as miríades de formas e leis que imputam naturezas e nomes aos objetos individuais, que governa as suas atividades. Então, seria uma força material cósmica e impessoal. Então, para os gregos, o que deu origem ao mundo, às coisas, à criação, seria essa força impessoal que eles chamam de Logos. Mas não necessariamente esse Logos seria uma pessoa. Então o Logos aqui é aquilo que dá origem a tudo que existe, que controla todas as coisas. Então esse era o pensamento grego do Logos. E João vai apresentar Jesus como esse Logos, mas com uma interpretação totalmente diferente do que os gregos tinham. De todos os grupos daquela época, todos eles tinham um pensamento diferente com relação ao Logos, mas João apresenta o Logos aqui, algo totalmente diferente, porque o Logos é uma pessoa, o Logos é o Deus encarnado, o Logos, né, ele foi revelado de forma física ali. Então João ele dialoga com os gregos apresentando Jesus como esse Logos. Vamos voltar para o conteúdo da revista que diz assim: antes de tudo que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio. Colossenses 1,17, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então aqui a gente tem a revelação do Logos, que sempre existiu, mas que se revelou entre nós. Então, diferente dos gregos, o Logos não é simplesmente uma força impessoal, mas é uma força que realmente existe, uma força que está presente entre nós, né? É o Salvador que sempre existiu, e por meio dele todas as coisas passou a existir. Então, assim, como nós entendemos que Jesus criou todas as coisas, ele faz parte da criação, ou seja, de forma ativa, criando todas as coisas, né? Ou seja, todas as coisas subsistem por ele, é por isso que João faz esse paralelo com o Logos, para dialogar com os gregos. Tópico 1.2, o verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o verbo estava com Deus. A expressão grega prostonteon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o verbo, que é o Filho, e Deus, aqui que é apresentado como o Pai. Então aqui nessa passagem de João fica bem claro que o Pai e o Filho são distintos. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo tinha todos os atributos da divindade, mas ele era distinto do Pai. Então o verbo que é o Filho, que é Jesus Cristo, e Deus aqui que é apresentado como o Pai,
estão ali face a face em um relacionamento perfeito. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a gente já estudou sobre isso aqui anteriormente, né? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, nós cremos que existe somente um Deus. 1 João capítulo 5, versículo 7, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 são um. Então a gente observa que o Novo Testamento confirma que Pai, Filho e Espírito Santo não são 3 deuses, mas é um Deus que subsiste em 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio. Eu acredito que quem está acompanhando as lições e desde a primeira lição, com certeza já aprendeu isso aqui. O escritor da revista colocou aqui para fazer uma revisão. Porque assim, algumas igrejas por aí dizem que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 maneiras diferentes de Deus se manifestar. Ele se manifesta como Pai, depois se manifesta como Filho, se manifesta como Espírito, mas nós não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que são distintos entre si. Mesmo assim, constitui um Deus. João capítulo 1, versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Então está bem claro aqui que o verbo é distinto do Pai. No caso, o Filho é distinto do Pai. O verbo estava no princípio com Deus. Em João capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então Jesus ele está se referindo à sua pré-existência, ou seja, eu já existia antes e me glorifica com essa glória que eu já tinha antes que o mundo existisse. Então aqui a gente vê mais uma prova de que realmente o Filho é distinto do Pai e, ao mesmo tempo, é o Deus Todo-Poderoso. Tópico 1.3, o verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o verbo era Deus. Aqui, a palavra grega para Deus, que é theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. O texto bíblico no original muitas vezes levanta alguns debates, mas é algo específico ali dos estudiosos, né, que às vezes debatem, mas assim, de certa forma, essa passagem aqui ela já foi resolvida, podemos dizer, né, que o que tem aqui de grupo que faz uma interpretação totalmente diferente são os testemunhos de Jeová. Eles colocam lá no princípio era o verbo e o verbo era um Deus. Então eles colocam ali como se Jesus tivesse sido criado, né? Não que o verbo é Deus, mas o verbo era um Deus, um D minúsculo. Então eles que trazem uma complicação em relação a esse texto, mas nós entendemos que aqui não tem nenhuma complicação. O verbo era Deus e ponto final, né? Vamos ver o que diz aqui na revista. Porém, na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade, nada disso, né? Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. Então, o jeito que o texto foi escrito ali mostra que Jesus é da mesma essência que Deus. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Então, como eu citei anteriormente, Testemunho de Jeová traduzem dessa forma aqui. Então, assim, a gente precisa entender que a maneira que o texto foi escrito no original não dá margem para essa tradução, dizendo que o verbo era um Deus com D minúsculo, mas ali indica que o verbo é da mesma natureza que Deus. Então, é um indicativo da natureza do verbo. Ele é divino, por isso que algumas bíblias traduzem assim, e o verbo era divino. Eu não gosto muito dessa tradução também, o verbo era divino, porque ela dá margem para dizer assim, era divino, mas não era Deus. Então, assim, a palavra usada ali, theos, é a palavra que se refere ao Deus Todo-Poderoso. Então, não faz sentido minimizar Jesus dessa forma. Ele é Deus. Então, o verbo realmente é da mesma essência que o Deus Todo-Poderoso. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina. João capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, assim, Filipe queria ver o Pai. Jesus fala assim, eu estou contigo, vocês não me conheceram ainda. Então, assim, Jesus é da mesma essência que o Pai. Então, basta eu ver ele que eu já vi o Pai. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno e criador. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Colossenses 1,15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a
criação. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ele apresenta ali Jesus de forma muito profunda. Realmente, Jesus é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível, o que sustenta tudo que existe, o criador de todas as coisas. É muito bom você dar uma lida nessa carta para compreender melhor o que Paulo apresenta ali sobre Jesus Cristo. Então, assim, o Verbo, ele é eterno, ele é o Criador, ele é da mesma essência, da mesma substância que o Pai, né, como está aqui em Colossenses 1,15, né? É a imagem do Deus invisível. O primogênito, já expliquei anteriormente, posso explicar novamente. Primogênito é aquele que tem a primazia, não é aquele que foi criado primeiro. Não é porque Jesus é a primeira criatura de Deus, não. A palavra primogênito aqui está bem claro que ela está se referindo à questão da primazia. Eu até peguei mais um trecho aqui do livro do Champlin. Em primeiro lugar, deve-se dizer que não há aqui qualquer indício de que Cristo foi o primeiro ser que Deus criou, o qual então se tornou uma espécie de divindade secundária, que também tinha o poder de criar, conforme alguns têm pensado muito erroneamente. Os antigos pais da igreja acertaram quando insistiram sobre a diferença entre os termos gregos prototokos, que é primogênito, e protoktistos. Vou ler de novo. Protoktistos. Primeiro criado. Então são dois termos distintos. Um significa primogênito e o outro significa primeiro criado. Se por acaso o escritor bíblico quisesse dizer que Jesus foi o primeiro criado, ele usava essa outra palavra aí, protoktistos. Mas ele usou primogênito porque a palavra primogênito tinha um outro significado. Tinha o significado daquele que tem a primazia e não necessariamente que foi o primeiro que nasceu ou o primeiro criado. Vamos continuar lendo aqui. Em segundo lugar, de acordo com a linguagem divina do Novo Testamento, termos como primeiro gerado e unigênito não implicam em começo dentro do tempo e nem envolvem necessariamente o elemento de tempo conforme sucede na linguagem comum. Isso pode ser comparado com a frequente referência de Homero aos deuses. Homero já é um escritor grego lá daquela época, né? A referência dele aos deuses, aos quais chamava de sempre gerados. Então, a referência que Homero fazia é que os deuses eram sempre gerados e não criados. Para Deus, Cristo é o unigênito, e isso por toda a eternidade. Esse termo alude simplesmente ao caráter ímpar de Cristo e à sua filiação eterna como natureza desse caráter ímpar. Portanto, está em pauta uma relação toda especial. A relação pai-filho é eterna. Então, unigênito aqui é de relação, uma relação eterna, uma relação ímpar, uma relação totalmente diferente de tudo que existe no universo. Tá? Continuando a leitura. O próprio termo filho dá a entender para nós que alguém veio à existência depois que seu pai já existia por algum tempo. Mas não é assim que o vocábulo é aplicado a Cristo, pelo que a palavra primogênito não envolve o elemento tempo no sentido que não houve tempo em que Cristo começou a existir. Então, assim, chamar Jesus de filho de Deus, de primogênito, de unigênito, em momento algum, tem uma referência ao tempo, no sentido de que ele passou a existir em algum momento do tempo. Nada disso. Tá? Filho aqui é dizer que é da mesma essência, que é da mesma característica. Por isso que os judeus falavam que eram filhos de Abraão. Somos filhos de Abraão. Por que eles falavam isso? Porque tinha nascido de forma direta de Abraão? Não. Apesar de serem descendentes de Abraão, filho ali significa que eles tinham direito às promessas de Abraão. Estavam no mesmo patamar que Abraão. É nesse sentido. Jesus foi chamado por um cego de filho de Davi. Ele estava dizendo que Jesus era filho de Davi de forma direta? Não. Ele estava dizendo que Jesus tinha direito ao trono de Davi. Estava ali sucedendo Davi, de certa forma, né, no mesmo patamar. Né? Ele via Jesus dessa forma, né? Aquele que veio libertar dos romanos e tudo mais, que Jesus era rei. Então a referência era nesse sentido. Então filho também não significa que foi criado, da mesma forma, unigênito nem primogênito. Tá? Então isso aqui é um caráter ímpar de Cristo, que é a sua filiação eterna, no sentido de que Jesus, né, sempre foi Deus por toda a eternidade e sempre se relacionou com o Pai e com o Espírito Santo, né, de forma plena, completa e perfeita. Amém? Vamos para o tópico 2, o verbo como criador. 2.1, o agente da criação. A Bíblia declara que, no princípio, criou Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Né? A expressão criou traduz a palavra hebraica bara, termo
reservado à atividade criadora de Deus. Alguns falam bará, outros falam bara, mas enfim. O que é que o texto diz aqui, Gênesis 1:21? E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então está bem claro na Bíblia que tudo que existe foi criado por Deus, o universo, a vida, toda forma de vida, tudo foi criado por Ele. E a Bíblia afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, ou seja, nada existia e simplesmente Deus foi lá e criou. Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então toda a criação veio de Deus. Deus fez a partir do nada, ele simplesmente criou tudo que existe. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu vou ler aqui o texto de Atos 17:24, era para eu ter colocado aqui um versículo do Antigo Testamento e eu acabei esquecendo de atualizar. Tá? Foi um pequeno erro aqui na aula, né? Que a ideia é colocar um Antigo e do Novo Testamento, aí eu acabei colocando 2 do Novo Testamento, mas eu vou ler aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então aqui nessa passagem de Atos, deixa bem claro que Deus criou tudo que existe, né? E Jesus está participando de toda essa criação. Tá? Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou tudo que existe também. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Tá? João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente tem que entender que Jesus participa da criação de forma ativa. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Então, sim, Jesus ele participa de forma ativa na criação, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Colossenses 1, versículo 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Eu acho que esse versículo aqui encerra tudo o que a gente já falou até agora sobre a divindade de Jesus. Porque não tem como negar a divindade de Jesus lendo isso aqui. Porque assim, o texto deixa bem claro que tudo foi criado por ele, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível, invisível, trono, ou seja, tudo do mundo espiritual, tudo do mundo material, tudo foi criado em Cristo Jesus. Né? Todas as coisas subsistem por ele. Então assim, Jesus é o Deus Todo-Poderoso Criador. 2.2, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, referindo-se ao Verbo eterno Jesus Cristo. Então a vida está nele, a vida espiritual, a vida física, tudo está nele. Essa declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Então observe aqui que toda forma de vida está em Cristo Jesus, ele é a fonte dessa vida. João capítulo 3, versículo 36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui, nesse versículo, a gente fala da vida eterna, mas assim, não é somente a vida eterna, é toda a vida. Toda forma de vida está em Cristo Jesus. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Atos capítulo 17, versículo 25. Então pouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Então aqui em Atos capítulo 17, versículo 25, também deixa bem claro que é ele que dá a vida a todos. Tudo que respira, tudo que existe, tudo que tem vida, até mesmo as plantas, né, que têm vida, essa vida também foi dada por Cristo Jesus. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina. João capítulo 5, versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então, assim, tanto o Pai como o Filho têm a vida em si mesmo. Eu tive um professor de teologia que ele dizia assim, que quando Jesus morreu ali na cruz, a morte chegou para Jesus e falou assim, eu posso? Eu tenho autorização? Aí Jesus deu o sinal positivo, pode.
Aí Jesus morreu. É claro que isso é uma encenação, a gente não sabe como que é a morte, se a morte pode ser personificada dessa forma, né? Mas que fica bem claro que realmente Jesus ele é o dono da vida, ele entregou a vida dele, ele se entregou por nós. Então, assim, a morte de Jesus é algo que realmente é difícil de entender, porque ele é o dono da vida, ele é o autor da vida, né? Eu acho que é em Atos dos Apóstolos que está escrito isso, vocês mataram o autor da vida. É Pedro pregando, ele fala sobre isso, né? Fala para os judeus. Então, assim, está ali o próprio dono da vida, ele entregou a vida dele, porque ele tinha vida em si mesmo. E da mesma forma que ele entregou, ele voltou à vida, né? Então, assim, para ele não existe morte, né? Pode-se dizer assim, que ao mesmo tempo que ele morreu, depois ele ressuscitou. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. Então, assim, é uma verdade eterna e imutável, isso não muda em momento algum. Jesus sempre existiu e sempre vai existir. Tá? João capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, essa glória que Jesus sempre teve, podemos dizer que durante a encarnação, por uma questão de limitação do corpo humano, Jesus não manifestou essa glória de forma plena e completa. Só deixando bem claro aqui, que Jesus, enquanto estava encarnado, ele não era menos Deus, ele não deixou de ser Deus. Ele era 100% Deus, só que havia uma limitação do corpo humano. Então essa limitação fazia com que ele não tivesse essa manifestação poderosa, como, né, ele é citado aqui, que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas Jesus sempre foi Deus enquanto estava encarnado e será Deus por toda a eternidade. 2.3, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Então, assim, Jesus, ele é a luz. Ele é luz, ele veio para brilhar, e ele veio nesse mundo de trevas, um mundo manchado pelo pecado, um mundo de trevas, e uma luz que resplandeceu nessas trevas, mas as trevas não a compreenderam. A gente sabe que muitos não creem em Jesus como Salvador, mesmo nós apresentando Jesus como a luz do mundo. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. 1 João capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Então, assim, Deus é a perfeição da luz. Uma luz simboliza o que? Pureza. A luz simboliza algo extraordinário. E sempre que a gente vê na Bíblia manifestações sobrenaturais de Deus, é uma referência à luz. A gente já falou aqui em lições anteriores sobre a transfiguração de Jesus, né? E essa transfiguração, né, apareceu aqui uma luz, a sua roupa, né, tinha uma luz ali, era tão branca, tinha uma luz, o seu rosto brilhava, né, com uma luz intensa. Então sempre que a gente vê falar dessa manifestação visível de Deus, a gente fala de luz. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. Então Jesus diz ali em João 8,12, sou a luz do mundo. E João capítulo 1, versículo 9, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Então Jesus, ele é a verdadeira luz que ilumina esse mundo de trevas. Se nós quisermos enxergar a verdade, devemos olhar para Jesus Cristo. Ele dissipa as trevas, ilumina os perdidos e revela o pecado. Mateus capítulo 4, versículo 16, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Então, quando Jesus chegava, aquele lugar mudava. As pessoas tinham esperança, as curas aconteciam, era um milagre, era coisa maravilhosa. Então, quem andava com Jesus, quem seguia Jesus, via esperança. Por quê? Porque abandonava o pecado, abandonava as coisas ruins, deixava essa vida de trevas e passava a viver na luz que é Jesus. João capítulo 3, versículo 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então aqui está bem claro que a condenação vem porque as pessoas amam o pecado, amam as trevas, amam praticar as más obras. Então Jesus veio ao mundo mostrando o que é a luz. Ele veio mostrando o que? As boas obras, um bom comportamento, a boa maneira de agir. Então as pessoas optaram por viver no pecado com as obras más. Então viveram nas trevas. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, que está em João capítulo 1, versículo 5, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. Isso está bem claro lá no Evangelho de João. O texto diz assim, capítulo 1, versículo 5, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, assim, não tem como as trevas vencer a luz. O mal não tem poder sobre Jesus Cristo. O verbo grego katalambanô
pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar. E nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então está bem claro aqui em Romanos que é uma questão também de posicionamento nosso, né, de nós nos aproximarmos da luz, rejeitar as obras das trevas e vestir as armas da luz, participar com Cristo das boas obras, das coisas boas, do bom comportamento, né, e abandonar o pecado, abandonar tudo que não presta. Vamos para o tópico 3, o verbo como revelação do Pai. 3.1, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então aqui João 1,14 está bem claro que o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, ele está entre nós. Então assim, Jesus ele habitou aqui como ser humano 100% homem. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Isso aqui é bem claro. Em momento algum, ele abandonou a divindade. Não, ele sempre foi Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, mesmo Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, ele assumiu que a forma de servo, ele veio para servir e dar o exemplo para cada um de nós. Então, aquelas pessoas que querem se exaltar, quer ser melhor do que os outros, quer passar por cima dos outros, não quer servir ninguém, não quer ajudar ninguém, essas pessoas estão fazendo totalmente o contrário do que Cristo fez. Porque são seres humanos comuns e querem, né, se parecer com Deus, né, querem se exaltar e tudo mais. E o Deus Todo-Poderoso, que poderia se exaltar, foi lá e se humilhou. E mostrou assim, olha, esse é o comportamento correto. Então, assim, nós servimos um Deus que vai na contramão do mundo. Tudo que o mundo acha que é certo, está errado. Né? E Jesus veio e mostrou isso na prática, né, se encarnando e vivendo como ser humano. O termo grego eskenosen, que é habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. Né? E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo, para o modelo de todos os pertences, assim mesmo farei. Então, assim, tabernáculo é algo muito importante, né? A gente já teve aqui uma revista inteira sobre tabernáculo, uma revista anterior aí, não lembro qual foi o ano, mas, enfim, Deus habitava no meio do povo e o tabernáculo, né, simbolizava a presença de Deus ali. Então, quando o texto do Novo Testamento diz que Jesus habitou entre nós, que ele armou a sua tenda, continua a mesma ideia. Deus está no meio de nós. E essa mesma linguagem é levada para a Nova Jerusalém. Lá na Nova Jerusalém, a gente vê ali também um paralelo com o tabernáculo, porque o Santo dos Santos, que era lá no tabernáculo, ele tinha uma forma de cubo, né? Ele tinha a mesma medida de largura, comprimento e altura, que é também lá na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, largura, comprimento e altura. É tudo igual. E Deus vai habitar na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então a gente observa que o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, é Deus, né, tentando se aproximar do ser humano, né? Está ali no meio do ser humano. Então, assim, quando a gente olha para a história de Israel, quando o povo pecava, a glória de Deus saía, se afastava. Mas nós sabemos que na Nova Jerusalém, Deus não vai se afastar em momento algum, nós estaremos para sempre com Ele, né? E Ele está conosco hoje. O Espírito Santo habita na igreja, habita nos nossos corações. O corpo de Cristo é assim, comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível aos homens. Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então aqui um paralelo com o tabernáculo, né? O tabernáculo estava lá, a glória de Deus, o sacrifício acontecia lá, tudo acontecia lá, a presença de Deus estava no tabernáculo. Da mesma forma está lá Jesus manifestando a glória de Deus. Ele revela a união hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, a plena revelação do Pai. Hebreus capítulo 1, versículo 1, e havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Aqui dá para a gente voltar lá para o começo da aula e lembrar que o verbo, que é o Logos de Deus, é uma referência também à palavra de Deus no Antigo Testamento. Como eu disse lá no comecinho da aula, Logos é algo que abrange tanto os gregos como os hebreus.
Ambos os grupos são contemplados ali. Por quê? Porque os hebreus, quando viram João apresentar Jesus como Logos, eles lembraram da revelação de Deus no Antigo Testamento, que era através da palavra. Então, a palavra de Deus foi revelada no Antigo Testamento. E essa palavra agora chega até Jesus Cristo. Jesus é a revelação plena, completa do Pai. Então, a palavra de Deus agora está presente ali no meio do povo. Então, assim, Deus falou através dos profetas, agora ele fala através do Filho, porque ele é a personificação de toda a palavra de Deus no Antigo Testamento. 3.2. A plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, sim, Jesus é a glória do unigênito. Ou seja, Jesus representa a manifestação completa de Deus, plena. Não existe nada que falta ali. Está ali a manifestação do Deus Todo-Poderoso. A palavra glória, doxa, remete ao conceito de Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo, que era lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória, ou seja, a Shekinah do Senhor, encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, da mesma forma que a glória de Deus se manifestou lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela se manifesta de forma muito mais poderosa em Cristo Jesus. Então, Jesus é a revelação muito maior, muito mais completa. O tabernáculo apontava para Cristo, ele cumpre todo o Antigo Testamento. Porém, enquanto a glória da antiga aliança se manifestava parcialmente, em Cristo ela se mostra plenamente. Então, a manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo é plena, completa. João capítulo 2, versículo 11, que é citado aqui na revista, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galiléia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, Jesus manifesta a sua glória através dos seus milagres, através do seu comportamento, da sua palavra. Então, ali está o Deus Todo-Poderoso revelando a sua glória. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Não é um conteúdo qualquer, mas é um conteúdo divino, pleno e completo. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. Então ele encarna tudo nele e a graça salvadora está nele. Por isso que é ele que morre na cruz do Calvário. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. E não apenas oferece a graça, ele é a plenitude da graça de Deus. Uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então a gente observa que Jesus, nos seus ensinamentos, a gente aprende muito, mas através do seu comportamento a gente aprende muito mais, porque ele é a própria verdade. Tudo que ele fez, a maneira que ele agiu, ou seja, todas as palavras de Jesus, tudo que a gente tem revelado de Jesus Cristo nas Escrituras, a gente tem que seguir, porque ali está a manifestação da glória de Deus. A gente precisa seguir Jesus Cristo, né? Ele se manifestou de tal forma que tudo nele é a representação da glória de Deus e nós devemos seguir. 3.3. O revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma, João capítulo 1, versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, assim, Deus se revela plenamente em Cristo Jesus, algo que eu tenho falado muito nas aulas anteriores. O Deus que nós cremos é o Deus que se revela através de Jesus Cristo. Não adianta falar assim, porque o Deus do povo tal lá, o Deus muçulmano, o Deus não sei o que, é o mesmo Deus nosso. Não é, porque o nosso Deus é um Deus que se revela através de Jesus Cristo. Temos que passar por Cristo para crer no Deus da Bíblia. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. No entanto, o Verbo revelou de forma plena e perfeita. Êxodo capítulo 33, versículo 20, Deus falando para Moisés, e disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem algum verá a minha face e viverá. Então, assim, Deus deixa bem claro, ninguém vai me ver, Moisés. Não tem como me ver e continuar vivo. Mas Jesus, ele revela o Pai. Então, por isso que no Novo Testamento nós temos uma revelação muito mais plena e completa do que o Antigo Testamento, que é em Cristo Jesus. A expressão Deus unigênito, monogenestel, significa literalmente o Deus único gerado. Então, aqui a gente deixa bem claro que Jesus, ele é o Deus unigênito. Ele tem uma relação perfeita com o Pai, eterna, gerado
do Pai. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, né? Ou seja, a mesma substância do Pai, né? Então, nós cremos no Deus que é da mesma substância, que é da mesma essência que o Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai. Quem me vê, a mim, vê o Pai. João capítulo 14, versículo 9. Então está bem claro ali, né? Quem vê Jesus Cristo vê o Pai. A revelação do Pai acontece somente por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que crer em Jesus como Salvador para alcançar a salvação eterna, crer no seu sacrifício, na sua ressurreição. Somente por meio de Jesus Cristo que somos salvos do pecado, salvos da condenação e temos garantido a vida eterna. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela o Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade, e cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus, e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Então aqui a gente tem uma conclusão que resume bem o que nós estudamos nesta lição, né? Jesus Cristo é a revelação plena de Deus, a encarnação do Verbo. Isso aqui é fundamental para a nossa fé, porque Jesus encarnou, foi um ser humano pleno, completo, né? E essa revelação é que nós temos que pregar. Nós temos que falar para as pessoas de Jesus, desse Deus Todo-Poderoso, que encarnou, que viveu entre nós e que realmente está preocupado com os mínimos detalhes da nossa vida. Então nós temos que entregar nossa vida completa a Ele e viver em obediência a Ele. Amém? Então chegamos aqui no final da aula, temos aqui as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja. E mais uma vez reforçando nosso site ebdenfoco.com, o nosso WhatsApp também, que você pode enviar mensagem sempre que precisar, o nosso conteúdo completo aí de slides em PowerPoint que você pode acessar. E na plataforma EBD em Foco você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.